Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais importantes e com certeza mais influentes da história, o livro de Gênesis. E olha, pode esquecer aquela ideia de que são só umas historinhas antigas. Este aqui é o texto que funciona como a base, o alicerce mesmo, de uma visão de mundo que moldou civilizações inteiras. Ele é super conhecido como o livro dos começos, o que já levanta uma pergunta essencial. O começo de quê, exatamente? Do universo? Da humanidade? Do sofrimento? Ou da esperança? A verdade é que a resposta é de tudo isso junto. E é essa complexidade toda que a gente vai tentar desvendar aqui. O próprio nome Gênesis já entrega o jogo. Vem do grego e significa basicamente origem ou início. E o livro cumpre o que promete, viu? Ele não só dá o pontapé inicial para toda a Bíblia, mas também apresenta o palco, os personagens principais e o grande conflito que a gente vai ver se desenrolar por toda a narrativa que vem a seguir. Então, vamos começar pelo começo. A primeira parte do livro, que vai ali dos capítulos 1 a 11, é justamente sobre isso, o livro dos começos. O foco aqui é o plano original de Deus para toda a criação. A história toda começa num cenário de perfeição absoluta. Sério. Deus cria o universo e a cada passo da criação, a avaliação dele é que tudo era bom. Mas aí vem o clímax, a criação da humanidade, e ele declara que era muito bom. É um retrato de um mundo de harmonia total, com propósito e vida plena. Só que essa harmonia não dura muito. Gênesis rapidamente joga na mesa o problema central que vai mover todo o resto da história bíblica. Um evento que ficou conhecido como a queda. E aqui o contraste é chocante. De um lado, o plano original, uma criação perfeita, cheia de vida, tudo em harmonia. Do outro, a consequência da desobediência humana. O pecado entra no mundo e com ele vem o sofrimento e a morte. É a grande ruptura, o momento em que a relação entre a humanidade e o Criador se quebra. E as consequências dessa ruptura se espalham como um rastilho de pólvora. A expulsão do Jardim do Éden é só o primeiro passo. Logo depois, a gente vê o primeiro assassinato da história, com Caim matando o próprio irmão, Abel. A maldade humana cresce tanto que leva a um julgamento divino, o dilúvio. E mesmo depois disso, a arrogância na Torre de Babel, com a tentativa de chegar ao céu por conta própria, resulta na confusão das línguas e na dispersão dos povos. O problema era sério e só piorava. Diante desse cenário caótico, a narrativa dá uma virada. O foco muda do problema para o começo de uma solução. É aqui que Gênesis começa a revelar que existe um plano divino de redenção. Mesmo em meio ao juízo, um padrão começa a aparecer. Deus preserva e promete. Depois do dilúvio, por exemplo, ele estabelece uma aliança com Noé, um pacto com a promessa de nunca mais destruir o mundo com água. Esse é o início de um grande plano de restauração que vai ser baseado em alianças. A partir daqui, a câmera fecha o foco. A história se torna mais específica. O plano de Deus agora não é mais sobre a humanidade como um todo, mas se concentra em uma única família, através da qual a bênção seria restaurada para todo mundo. E este é o ponto de virada da história. Deus chama um homem, Abrão, que depois vira Abraão, e faz a ele uma promessa com um alcance, assim, universal. Através da descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa frase é basicamente a semente de toda a história de redenção que virá a seguir. E o livro de Gênesis traça essa linhagem com muito cuidado. A promessa passa de Abraão para o seu filho Isaque, de Isaque vai para o filho dele Jacó, que mais tarde tem o nome mudado para Israel e se torna o pai das 12 tribos. E por fim, a história de José, um dos filhos de Jacó, nos mostra como essa família acabou parando no Egito, preparando o terreno para o próximo grande evento da Bíblia, o livro do Êxodo. Ok, agora que a gente já entendeu o quê da história, vamos dar um passo atrás e investigar o quem e o porquê. Afinal, por que esse livro foi escrito e para quem? Entender o contexto é crucial para sacar a mensagem. Tenta imaginar a cena, um povo que passou centenas de anos como escravo. De repente, eles estão livres, mas precisam de uma identidade. Gênesis foi escrito para eles, o povo de Israel. O livro responde a perguntas vitais como: de onde a gente veio? Quem é esse Deus que nos libertou? Qual é o nosso propósito no mundo? Gênesis mostrava que o Deus que os tirou do Egito era o mesmo que criou o universo e que fez promessas aos seus antepassados. Agora, sobre quem escreveu, existem duas perspectivas principais. A visão tradicional, tanto judaica quanto cristã, atribui a autoria a Moisés,
que teria organizado essas histórias durante a jornada do deserto. Por outro lado, a crítica acadêmica mais moderna propõe a chamada hipótese documentária, que sugere que o livro foi, na verdade, compilado séculos depois por vários editores a partir de diferentes fontes. As duas visões tentam explicar a origem desse texto tão complexo. Resumindo, no fim das contas, Gênesis cumpre 3 funções centrais. Primeiro, ele revela a identidade de Deus como o Criador soberano de todas as coisas. Segundo, ele diagnostica o problema fundamental da condição humana, que é o pecado. E terceiro, ele aponta para o começo da solução, um plano de redenção que começa com uma família e uma promessa. E tudo isso nos deixa com uma baita pergunta para o futuro. Gênesis é o livro da promessa, o ponto de partida. Ele lança as bases, mas a história está muito longe de acabar. A questão que fica ecoando no final do livro é: como exatamente essa promessa de abençoar todas as famílias da Terra vai ser cumprida? A resposta para essa pergunta é o que o resto da narrativa bíblica vai se dedicar a contar.